Não tem sido fácil acompanhar a rotina política brasileira. Todo dia surge um novo escândalo, todo dia a gente descobre um novo plano que acaba sendo aí desmascarado, e isso faz com que a gente até esqueça daqueles planos e daqueles golpes que foram descobertos dias atrás. Falando nisso, e o Marcos Duval, hein? Tanta coisa acontecendo que a gente esquece de um golpe de Estado que foi desmascarado semana passada e de repente some das manchetes. É tanta coisa, sabe? É um ritmo alucinante que eu vou falar pra você, de tédio a gente não morre no Brasil, viu? Deixa eu trazer aqui então essa notícia aqui que a gente pegou, eu peguei no blog do Noblar. Ele está meio que relembrando e trazendo algumas informações que são interessantes para a gente dar uma olhada aqui. Quantas vezes o Alexandre de Moraes se encontrou com o Marcos Duval? O que o senador Marcos Duval diz não se escreve. E quando se escreve, ele corre emendar ou a desmentir. Alega que se trata de inteligência, eu gostei dessas aspas aí, manobra para enganar quem o ouve ou lhe dá crédito. Ou seja, o que o Noblar está falando aqui, ele admite que ele está mentindo descaradamente. Por quê? Nunca explica. Remete ao futuro, afirma que vai ficar mais claro lá adiante qual era o objetivo, contou que foi convidado em novembro último por Bolsonaro para grampear o ministro Alexandre de Moraes, depois tirou o Bolsonaro da história, culpou o deputado Daniel Silveira, que hoje está preso, disse ter se reunido uma vez com Alexandre, depois corrigiu-se, foram duas. Aos seus colegas de tribunal, o Alexandre diz que foram três, todos em locais públicos. Aí, a gente tem alguns cortes, a gente tem vários vídeos aqui tratando do Marcos Duval no Meteoro, então as pessoas que quiserem se informar um pouco mais sobre isso, sobre todo esse histórico dessa notícia golpista. Mas a gente tem que tentar entender, tem que tentar buscar, né? Nós trouxemos até a informação do Otávio Guedes, do Globo News, que me parece que foi bastante preciso. Logo na primeira notícia que saiu, ele falou: olha, para mim ele tá querendo duas coisas. Ele tá querendo a suspeição do Alexandre de Moraes e uma CPI. A suspeição do Alexandre de Moraes, como a gente já falou, fica muito mais difícil, ainda mais quando você arma a situação para criar um constrangimento para colocar o juiz no estado de suspeição. A própria lei prevê isso. A própria lei diz que a suspeição, né, você tornar um juiz inapto para julgar por causa de uma eventual parcialidade, quando você arma essa situação, não cola. Então, resta o que, André? O que resta, né, de tudo isso que a gente viu acontecer com o Marcos Duval? Eu tenho uma hipótese por que ele quer tanto essa CPI. E não é a primeira vez que o Marcos Duval tenta uma CPI. É bom lembrar que o Marcos Duval tentou uma CPI das pesquisas eleitorais ano passado. Então, assim, e por que ele quer CPI? Ele viu o que aconteceu com a CPI da pandemia, como isso lançou certas pessoas a um certo estrelato, né? Ficaram nacionalmente conhecidas por causa da CPI. E ele, ao meu ver, ele quer um espaço para regurgitar ideologia bolsonarista e as concepções bolsonaristas em uma CPI e virar uma espécie de herói do bolsonarismo. Essa é uma das hipóteses que eu tenho, uma das coisas que eu acredito que ele quer. Ele já tentou uma CPI para atacar as pesquisas eleitorais, agora ele quer uma CPI para deslocar, tirar do judiciário e trazer para a arena política, onde os bolsonaristas ainda têm muito poder, né? E dentro dessa arena política poder usar desse espaço para atacar o Alexandre de Moraes, e aí, com esses ataques, eles se tornarem... eu vejo isso quase como uma estratégia de marketing, de fidelização de apoio. Ele quer tornar o apoio bolsonarista fidelizado. Tipo, tem bolsonaristas que apoiam ele, mas se ele aparecer na CPI falando o que eles querem, ele fideliza. O apoio, entendeu? Vai com ele até o fim. Esse é um aspecto. O outro aspecto da CPI, que é muito perigoso, e que eles querem realizar, e por isso que eu acho que a esquerda já percebeu e não vai embarcar nessa, é que eles querem paralisar. Isso é o interesse dos bolsonaristas, não só do Marcos Duval. Eles querem paralisar a agenda do novo governo. Eles querem... Uma CPI iria bloquear a reforma tributária, por exemplo. E por que, para eles, é tão importante não ter o debate
da reforma tributária? Porque eles sabem que sem uma reforma tributária, não só eles, quase todo mundo no Congresso sabe, assim, é amplamente conhecido, não é só os Bolsonaro, todo mundo no Congresso praticamente sabe que um governo do Brasil hoje, sem uma reforma tributária, ele se torna muito difícil de governar a partir de 2024, porque o orçamento desse ano teve que ser recomposto pela PEC da transição. Se não tiver reforma tributária, vai ter que ter uma outra, entendeu? Ou seja, você vai ter que arrumar espaço para ter dinheiro para as reformas, a infraestrutura, aumento do salário mínimo e tudo mais. Então, inclusive que o Lula recentemente não só realizou o aumento, como prometeu aumento acima da inflação para o ano que vem, o que significa que o aumento do ano que vem vai ser até maior. Então, eles querem sabotar o novo governo dessa forma, paralisando as reformas, né? Me parece uma estratégia muito clara. Talvez a coisa melhor que os bolsonaristas têm para nós, Tássio, é que, como eles não são tão inteligentes na estratégia, eles deixam a estratégia ruim deles conhecida e dá para se antecipar e evitar. O Marcos Duval, ao meu ver, foi deixando evidente esse elemento de o quanto ele queria CPI e por que essa CPI era tão importante para ele. E quando ele falou de forma elogiosa da família do Bolsonaro, ele, para mim, meio que se revelou. Assim, se não exatamente o que eu estou dizendo, alguma coisa muito próxima do que eu estou dizendo, como os seus objetivos centrais, não é? E aí se torna mais fácil de se contrapor. Me parece que o bolsonarismo vai causar um pouco de dor de cabeça ao longo desses anos com esse tipo de coisa, mas, felizmente, o bolsonarismo tem fracassado nas suas tentativas. Fracassou na presidência do Senado, né? Não conseguiu lá o Rogério Marinho, e por enquanto não tem conseguido. Temos que ver quando o debate for a reforma tributária, porque nós precisamos no Brasil de uma reforma tributária progressiva, que reverta a regressividade dos nossos tributos. Né? Então, é mais um plano golpista. Quer ver uma outra coisa golpista que a gente não comentou muito mais, mas ainda está um pouco na mídia? A minuta do golpe, né, do Anderson Torres. Agora, você que é advogado pode me dizer, mas parece que ela vai, de fato, fazer parte do processo de investigação do próprio Bolsonaro e tudo. Quer dizer, nós temos aí várias tentativas golpistas, mas elas também têm um lado político de manutenção desse apoio bolsonarista, não é? E lembrando sempre, né, André, que nós perdemos a eleição do Legislativo. Então eles contam com maioria nas duas casas. Então, mesmo que tenha ali aquele centrão fisiológico que vai se vender em eventuais projetos, que vai se diluir dentro de políticas que a gente não consegue identificar se são políticas nem de direita nem de esquerda, que são aquele centrão que a gente já está acostumado a falar, eles vão conseguir um espaço em um ambiente que é muito mais desfavorável ao governo do PT e favorável ao bolsonarismo, né? E é só lembrar que nós temos ali vários deputados que só falam abobrinha, mas falam muito, falam o tempo todo. Eles mentem, ou eles erram, ou eles trazem inverdades históricas, tá? Isso, por exemplo, a gente já viu, sei lá, Kim Kataguiri falando que Marx se arrependeu do que tinha escrito depois que viu a Revolução Russa. Você vê esse Nicolas Ferreira, que acabou de assumir, você vê Zambelli, você vê pessoas que se você faz aí uma comissão parlamentar mista, que você traz ali tanto um quanto o outro, você vai transformar aquilo num palco de horrores para, né, virar um circo bolsonarista. Palanque eleitoral para o futuro. Né? Exatamente, palanque eleitoral para o futuro. Perfeita a sua consideração.